Caros irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Sempre digo aqui que, às vezes, eu demoro muito na homilia, porque qual é a definição de reta mesmo na matemática? É a menor distância entre dois. Só que, às vezes, na teologia não é assim, né? Às vezes, para eu poder explicar alguma coisa, tem que dar uma volta para poder ir no outro ponto. É igual aquela história da Chapeuzinho Vermelho, né? Tem que andar a floresta toda para chegar, às vezes... eu ia fazer uma comparação, eu não vou fazer não, né? Até porque o Capitão Nelson está aqui, né? Aparece até a Rua de São Gonçalo, né? Para você chegar daqui até ali, você tem que dar uma volta. E olha que eu fui criado em São Gonçalo, nasci aqui, mas sou cria de São Gonçalo. Também? Criado ali no Rocha, na Estrela do Norte, Mutuá. Ó, eu vou falar um nome que chega a tremer, assim, Mutuapira. Pira. Não, hoje em dia é mais o Jardim Catarina. Mas na minha época o Jardim Catarina era um terrenão, né? Não tinha nem casa na minha época. Aliás, não existia nem Niterói. Eu sou do tempo que não existia Niterói e Manilha. Só para você ter uma noção de que como é que eu sou velho. Ou não, né? Alguém aí tomou banho na praia, na auspiciosa Praia do Barreto? Entregue idade pra caramba, hein? Eu nem vou cantar a musiquinha da Praia do Barreto, né? Que era muito legal. O resto, reticências. Pô, a Praia das Pedrinhas, tinha aquilo tudo ali, né? Mas, é igual a senhora que fui tomar vacina, a senhora falou assim, não quero sair na foto, não quero sair, por favor, não me... Falei, calma, senhora, não quero sair na foto. Falei, calma, sua feiura não vai estragar a minha foto. Aí ela, que grosso. Eu falei assim, a senhora levantou, eu tenho que cortar, né, minha senhora? Eu não posso fazer nada, né? Se a senhora dá mole, eu falo. É igual a pessoa, né, que chega pro gordo e fala, nossa, você está gordo. Isso aí é bullying, não é? Aí o gordo responde, aí o gordo é grosso. E uma vez a mulher chegou para mim e falou, nossa, Padrão, você está gordo? Eu falei, eu estou gordo e posso emagrecer. Pior você que é feia. Aí ela, nossa, que grosso. Eu falei, é realmente grosso. Grosseiro isso que a senhora fez comigo. Era o famoso bateu, levou antigo, né? Toda novela da Ivani Ribeiro tinha um bateu, levou. Se você reparar, toda novela. Mas isso hoje em dia não é mais recomendado, inclusive. Mas vamos aliás, antes de falar da Santíssima Trindade, aliás, é inefável, como é que a gente vai falar da Santíssima Trindade? Nem com toda a teologia do mundo a gente consegue ter um exemplo perfeito que a gente possa falar sobre a Santíssima Trindade. Né? Então, é sempre aquela mesma história, né? Do Baldinho, de Santo Agostinho, que os padres contam tudo na homilia, né? Sempre são as mesmas histórias. Já ouviram a história do Baldinho? Todo mundo conta a mesma história. Tem um também da história da flor. Eu gosto da história da flor. O pai é a raiz. O filho é o caule, é a flor e é a pétala. E o Espírito Santo é o perfume. Ok, tá. Mas, antes de falar da Santíssima Trindade, queria lembrar as pessoas, que acho que isso também é importante. Eu falei isso essa semana aqui, as pessoas ficaram assim, mas por que o padre está falando isso? Porque eu tenho que falar, né? Eu tenho que explicar. Eu fiz um esclarecimento aqui, eu comecei a fazer um esclarecimento. Porque às vezes as pessoas não têm noção. Aliás, as pessoas não têm noção. Quando eu falo aqui, quando eu faço a homilia, tem muita gente que fica assim. Olha lá. Faz assim do lado do banco, né? Padre João está falando para fulana.
Ali está falando de... Estou mentindo? Não tem gente que faz assim? Olha lá, Padre João está contando os pecados dos outros, olha lá. Ih, olha lá. Não fazem assim, compadre? Padre João, você ficou contando meus pecados ali, eu não vou confessar mais com você. Você fica falando meus pecados, aí eu olho para a pessoa e falo, hã? Como assim? Desde que o mundo é mundo, o próprio Jesus, ele dizia, né, a história do cisco e do olho, e da trave. Muita gente sempre vai ver o cisco no olho do outro e não vai ver a trave do seu próprio olho. Então, eu queria fazer um esclarecimento para as pessoas. Primeiro, eu não conto pecado de ninguém aqui. Muitas das vezes, eu não estou pregando para vocês. Sabe para quem eu estou pregando? Para mim mesmo. Porque muitas das vezes eu estou aqui fazendo um exame de consciência. Os pecados que eu conto aqui não são de vocês, são os meus. Porque, ao contrário de muita gente, eu não tenho vergonha de dizer os meus pecados. Os exemplos que eu uso aqui não têm a ver com vocês que estão aí, mas tem a ver comigo, daquilo que eu já errei, que eu já vivi. E às vezes a minha homilia, se aí bate com o de vocês, é a consciência de vocês. Eu nunca tive medo de expor a minha fragilidade humana. Ao contrário do mundo de hoje. O mundo de hoje, o que ele faz? Ele faz você fazer o quê? Criar uma imagem, uma casca, como é que se diz? Um invólucro, uma embalagem de bonito, de forte. E isso foi mais amplificado ainda pelas redes sociais. Acreditar em foto de Instagram, gente, é acreditar hoje em dia em Papai Noel, né? Acreditar em foto de Facebook, em palavrinhas de textinhos ou textões de Zap, é acreditar em lucubrações mentais, mas não é necessariamente a realidade. É a amplificação da imagem que a pessoa quer passar. E a gente vive numa sociedade hoje que você é levado a mentir o tempo inteiro. Por exemplo, se você apresenta no seu mundo corporativo a fragilidade que você realmente é, você vai crescer no seu mundo corporativo? Se você na política apresenta os seus defeitos, você vai crescer politicamente? Depende. Você na sua profissão, inclusive na religião, você vai mostrar que você é pecador? Você vai falar que você tem defeito? Se todo mundo espera de você uma imagem de santo, de quase um gato de mel, né? Mas coitado do gato de mel. Mas ele fez a harmonização facial, sim, tá? Aquilo ali é uma baita de uma harmonização facial mal feita, diga-se de passagem. Mas ele fez. Fez. Aquilo ali é harmonização. Não tinha aquele rosto assim. Eu me lembro, conheci Fábio quando era seminarista. Padre Fábio, desculpa. Então, as pessoas têm a necessidade de criar imagens de outro. Oi? Fez, Rosinha. Ih, aquilo ali, minha filha. E olha, eu trocaria o médico. Eu trocaria o cirurgião ali. Aquilo ali é pura harmonização. Eu não estou aqui questionando. Eu não tô aqui, gente. Fez. E eu não estou aqui questionando. Se você quiser ficar bonito, fique, né? Mas eu só estou falando que eu acho que tem médicos melhores, entendeu? Dá para dar uma disfarçada melhor. Mas ficou estranho, né? Estranho. Vai, fala. Tadinha, ela não... Depois explica para a Rosa aí, porque... E não foi só ele, não, hein? Eu conheço colegas que botam botox. Tá com sino, sacristão? Agora já nem ri assim, ó. Ele lá botou botox, do Paraná.
Manzotti, botocadíssimo. Tadinho, assim, ó. Daqui a pouco tá igual o Coringa. Nem nesta, assim. Ah, gente, o que que tem? É deles, é gosto, é. Eu não... E outra coisa, essa história de que padre tem que ser feio, barrigudo, velho e estrangeiro que fala... Vamos puxar assim. Padre tem que, pelo amor de Deus... O que não pode é a mulher ficar dando em cima dele, né? Aí que não pode. Aí, né? Aliás, uma coisa que eu queria falar: todo mundo se mete na vida do padre. O padre não. Imagina se o padre fosse casado. Tem de mulher dando opinião na vida do padre. Agora, quando o padre vai dar opinião na vida da pessoa, a pessoa faz o quê? O quê? Não pode. O padre fala isso aqui, ó. Quem é o senhor para falar na minha? Mas na hora de falar do padre, João, você tinha que fazer não sei o quê, pai. João, você tinha que fazer isso aqui. Mas o povo é engraçado, né? Todo mundo gosta de meter o bedelho na vida alheia. Aliás, a fofoca virou o esporte nacional. Por isso que é difícil você hoje comunicar o evangelho. Porque já está no inconsciente, a fofoca já está impregnada no inconsciente das pessoas. As pessoas elas não querem nem saber o que é, nem a verdade. Elas já querem transmitir. Antigamente, primeiro contar, morria alguém na cidade. Né? Primeira pessoa telefona. O que foi, menina? Não sabe o que aconteceu. Me conta. Não era assim? Aí começa. O que eu acho engraçado é isso. Todo mundo fala do botox de um, da harmonização, mas da mulher que dá em cima, ninguém fala, né? Das outras coisas, às vezes, muito mais ardilosas, ninguém fala. Todo mundo gosta de pegar alguém para Cristo, o famoso bode expiatório, né? Para esconder. A nossa sociedade é especialista nisso. Sobretudo no que tange política, por exemplo. É muito fácil você falar mal do Lula, é muito fácil você falar mal do Bolsonaro, é muito fácil você falar mal de outros políticos, quando eu não tenho que falar da minha falta de participação na vida social, na comunidade. É fácil a gente ir para a internet fazer textão. Porque é muito fácil a gente olhar o defeito do outro, quando às vezes a gente não olha para a nossa omissão. Não só enquanto pessoa, indivíduo, não só enquanto família e não só enquanto comunidade. Aliás, por isso que é muito difícil hoje viver em comunidade. Porque as pessoas estão com dificuldade de ver o que realmente é uma vida de comunidade, o que é uma preocupação, o que é uma amizade que ajuda o outro a crescer e o que é meramente panelinha e fofoca. Porque você às vezes só presta quando você diz aquilo que você quer ouvir. Quando você começa a querer fazer aquilo que é o básico, que é o quê? Corrigir, porque quem ama, corrige. Você não é meu pai, você não é minha mãe, você não é meu parente, para se meter na minha vida. Enquanto que você lê os Atos dos Apóstolos, leia o Novo Testamento, as cartas de São Paulo exortando as comunidades. Eu nem vou falar de padre, porque padre quer dizer o quê? Às vezes parece tudo, menos pai. Porque se você não escuta o seu pai, você vai escutar o padre? É igual a minha amiga, né? Minha amiga falou que a maneira mais nova de um filho dizer eu te amo para o pai sabe qual é, né? Pai, faz um pix aí para mim. Aí o pai fica, também te amo, meu filho, pode ficar tranquilo. Mãe, faz um pix aí. Também te amo, meu filho.
Então, eu queria fazer um esclarecimento, porque às vezes eu estou aqui falando de mim. Até porque os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Às vezes a minha homilia, e eu quero deixar isso muito claro, é um exame de consciência que eu estou fazendo. E vocês participam. Então, não tem muito a ver com os defeitos de vocês, tem a ver com aquilo que eu errei e que às vezes eu coloco. Agora, se há uma identificação dos seus pecados, dos seus erros com os meus, é porque, gente, eu vou fazer agora no final do mês 23 anos de padre. 23 anos. A gente, em 23 anos, aprendeu uma coisinha, não dá? Assim, não dá? Dá ou não dá? Sobretudo sobre o ser humano, não dá? E uma das pouquinhas coisas que eu aprendi é que nós temos certos pecados padrões. Por isso que as pessoas se identificam, porque o meu pecado às vezes é o seu, às vezes é o do outro. Não se preocupe, você não é o único pecador que tem no mundo, e nem o pior dos pecadores. E o seu pecado não é único e irrepetível, não. Às vezes ele é padrão, porque a nossa sociedade é pouco criativa. O criativo é o Espírito Santo, o criativo é Deus, o Criador. Nós, enquanto pecadores, o pecado vai tirando da gente a capacidade de criatividade. Vai fazendo a gente virar bastante padrão. Isso é muito importante deixar claro. Então, quando eu estou aqui pregando, não estou pregando o pecado de vocês, nem sempre. Estou falando de mim. Tem padre? Tem, que fica falando dos outros, que fica jogando indireta, jogando letra, fazendo fofoca? Tem. Tanto tem que o Papa Bento XVI, inclusive, fez um guia orientando os padres na homilia. Isso lá na segunda metade da primeira década do século XXI. Se o Papa Bento XVI fez isso, imagine, entendeu? Isso existe, isso pode existir, e ele explica que a homilia não é para isso. Mas outra coisa é você usar. Eu não tenho medo, eu não tenho vergonha de usar dos meus defeitos, da minha fragilidade, para que Deus manifeste a sua força. Até porque eu nunca me vendi aqui como se eu fosse um super padre. Muito pelo contrário. Quem me acompanha, quem acompanha a missa de São Miguel, sabe. Eu falo que eu sou um padre o quê? O que eu falo quase toda a missa? Sempre falei aqui. Eu sou um padre sem... pode falar, não fica com medo não. Sem fé. E por isso que eu sou padre, e por isso que eu estou aqui, gente, é para pedir, aumenta a minha fé. É por isso que a gente levantou cedo, jogou uma água no rosto e veio para cá para pedir, aumenta a minha fé. Eu não estou aqui fazendo o funcionário público do sagrado, não. Eu estou aqui para rezar. Eu estou aqui para pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha esperança. Aumenta a minha caridade, as virtudes teologais. Aumenta o meu amor por vós. Eu estou aqui com vocês para implorar a Deus santificação do meu ser, alma, corpo, inteligência, vontade. Kit completo. Eu não estou aqui para ficar lucubrando noções acadêmicas da faculdade de teologia, bonitas, que não tem nada a ver. Bonitas, corretas, dogmáticas. Não, eu estou aqui também, principalmente, para trazer essa realidade acadêmica, teológica, para a nossa vida. E tentar conjugar a vida com o estudo, ou sei lá, a teoria, como a gente queira chamar. Eu poderia estar aqui falando poesias lindas de Santo Agostinho, os padres da igreja. Poderia. Eu poderia pegar, por exemplo, o ofício das leituras, a leitura patrística, e ler aqui para vocês
um texto sobre a Santíssima Trindade maravilhoso, vocês vão ficar apaixonados. Poderia? Poderia. É empolgante? É. Mas isso também tem que ser uma atitude minha, pessoal, diária. Eu tenho que buscar a oração. Eu tenho que buscar esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo na minha vida. Então, quero deixar muito claro e esclarecer as pessoas que nem sempre eu estou aqui mandando letra para as pessoas. Até porque eu não sou homem de ficar mandando recado. Se eu tiver de falar, eu vou falar na cara. É que às vezes, para a gente falar na cara, tem que ter tempo. A gente não pode falar na hora. Principalmente na hora errada. A gente tem que esperar. Tem uma coisa que, graças a Deus, a idade, a velhice está me ensinando. É talvez um dos frutos do Espírito Santo que a gente colocou naquelas flâmulas ali semana passada, mais legais. A tal da paciência. Vocês, mães, são diplomadas em paciência. São pós-doutoradas, o que mais? Pós-doc em paciência. Eu tenho que aprender com vocês esse dom. Por isso que eu peço muito a Jesus que o meu ministério sacerdotal, o meu pastoreio, seja muito mais maternal do que paternal. Até porque quem foi aqui nesse mundo a pessoa que educou Jesus? Foi quem? Foi São José? Um pouco. Uma parte da vida de Jesus foi educada por São José. Mas diz a tradição que São José fez a sua passagem, seu trânsito. Mas na maioria das vezes, a grande educadora e mestra de Jesus foi Nossa Senhora. Então Jesus aprendeu a paciência e olha que ele teve paciência, né? No Horto das Oliveiras, então, como ele exerceu a paciência. Você imagina, você conviver 3 anos com uma pessoa sabendo que ela vai te trair. E que ia chegando aquelas horas, ele teve que ter a paciência de dizer, vai lá, o que você tem que fazer, vai lá, faça agora. E fazer coisas que os apóstolos não, naquele momento ali, não. Muitas das vezes eu, padre, tenho que fazer exatamente coisas que vocês não vão entender. Pelo menos não naquela hora. E às vezes o padre é criticado, etc, 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 xingado, odiado. Agora tem a palavra nova, né? Cancelado. E o que mais você tem é isso. Mas vamos lá, vamos para a Santíssima Trindade. Eu quero fazer uma pregação simples, uma única pergunta. Nós sabemos que o Pai é o... Deus Pai é o... Catecismo de São Pio V, catecismo antigo. Né? O Pai é Deus. Como é que era a resposta, gente? Quem lembra? Se entrega a idade também, vai. O Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. Criador de quê? Céu. O Filho é Deus. O Filho é Deus. Salvador e Redentor do mundo. O Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus, o santificador. Então são 3 deuses? Não, um só Deus em 3 pessoas distintas. Eu aprendi nisso, naquele livrinho vermelho, lembra? Cara, eu achei no site de Sebo o livrinho vermelho, eu fiquei todo feliz. Eu guardo aquele meu livrinho de catecismo, eu fiz lá em 1983. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu fiz ontem na missa. Algumas pessoas já me responderam aqui, então não deem spoiler, por favor. Quem já respondeu, Deus. Vânia foi aqui ontem, tirou nota 10. Ela acertou. Eu vou fazer uma pergunta que pode não parecer ter nada a ver com a festa da Santíssima Trindade, mas tem tudo a ver.
Vocês sabem que o Pai, Deus, que é Pai, aliás, a minha família que estava aqui a semana passada, ela é protestante, ela é evangélica. Mas eles fizeram questão de batizar na Igreja Católica. Graças a Deus os padrinhos eram católicos, então nós batizamos. Porque senão eu pegava eles de vara de marmelo, né? Obviamente. E eu estava falando de um teólogo protestante que nós, inclusive, estudamos na PUC, na Igreja Católica. É muito bom, chamado Moltmann, Jürgen Moltmann. E eu gosto muito dele, ele desenvolveu a teologia da esperança. E ele tem um livro que é pequeno, vende na Amazon, nesses sites de venda, chama-se O Deus Crucificado. Por que Deus ficou calado diante da crucifixão do seu filho? Parece crueldade. Será que Deus é cruel assim? E ele desenvolve uma teologia explicando que não. E o porquê não. Porém, eu queria fazer aqui uma especulação completamente absurda com vocês. Para ver se vocês realmente, os nossos seminaristas, estão na teologia já não, né? Não precisa ser teólogo para me responder. Vamos supor, vocês sabem que a dor de Jesus para nos salvar foi imensa, não foi? Além dos 3 anos que ele passou sendo perseguido pelos fariseus, sendo ameaçado, sendo, como é que se diz? Querendo ser pego em contradição, porque isso é tenso. Não parece não, mas isso é tenso. E isso já faz parte do pacote da redenção. Porque a gente esquece, a gente começa a história lá no Horto das Oliveiras. Mas você fica 3 anos ali, só querendo pegar, querendo matar, querendo contradizer. É tenso. E tem gente que não aguenta ficar 10 minutos sofrendo perseguição no trabalho. A vida de Jesus, filho, é pressão, é ali, Não é aquela série da Globo, não, mas é sob pressão. É na pressão. Mas eu quero fazer uma especulação aqui bem absurda. Depois de tanto sofrimento, o sangue lá no Horto das Oliveiras, foi preso, apanhou, foi chicoteado, foi traído, foi abandonado, foi acorrentado, foi humilhado, corre para cá, corre para lá, foi flagelado. E não era um flagelinho básico, não, era aquele no lombo mesmo, aquele que arrancava o couro, colocado numa coroa de espinhos. Como diz o hino da liturgia das horas, por fel lhe deram de bebida. Cântico da Quaresma, não é? E carregou a cruz, caiu 3 vezes, levantou, pregaram ele na cruz, ficou 3 horas na cruz. Você sabe que morrer na cruz era morrer de quê? Lembra daquele livro? Todo mundo lia, né, antigamente. Quando a gente lia, né? Agora tem... É Kinder que fala? Como é que é o nome? Eu ganhei um Kinder, né? A gente lê, não precisa comprar o livro. É um negócio que parece um livro. Eu ganhei um... É Kinder? Kindle. Kinder é um negócio de chocolate, né? Kinder Ovo. É Kindle. Deixa eu ver como é que eu estou sem noção. E quem morre na cruz morre por asfixia. E depois de morto ainda pegaram e enfiaram uma lança no seu coração. Eu pergunto a vocês, uma pergunta absurda. O pai não poupou seu filho, lembra? Deus poupou Isaac, lembra? Mas Deus não poupou a si. Agora, eu vou perguntar a vocês. Que sofrimento maior Jesus teria? Maior que tudo isso que eu falei.
Que sofrimento maior ele teria para salvar a humanidade? Tudo isso que eu falei. Que sofrimento seria maior que tudo isso que Jesus sentiria se ele tivesse que salvar? Vocês estão entendendo a minha pergunta? Qual o sofrimento mais duro que a cruz? Mais duro que toda a dor que ele sentiu? Qual seria? O sacrifício de Jesus. Qual seria o sofrimento mais duro que tudo isso que ele passou? Ele iria sofrer ainda muito mais. Pensem fora da caixinha. Pensem fora da caixinha. Pensem, é tão óbvio como é tão difícil, mas é tão óbvio, é tão humano. Pensem. Já dei muita pista. Qual sacrifício doeria mais em Jesus que tudo isso que eu falei aqui agora? Vamos ver se vocês são bons em trindade. O jogo do Botafogo, não. Isso seria muito ruim, mas não. A derrota de 4-0 para o Palmeiras, aquele jogo lamentável que eu fui, que eu não volto mais, que eu sou um pé frio. Não. Menino, ainda me botaram entre a torcida jovem e a loucos. Ou seja, eu fiquei ali do lado do hospício. A maconha, mas eu saí de lá muito chapado, eu saí de lá muito doido, porque era muita maconha. E ainda tinha uma musiquinha que a torcida cantava, puxa um baseado que o gol sai. E aquele negócio, aquela fumaça, aquela marola, meu Deus do céu. Nunca. E os padres em cima, os padres estavam também. Eu falei assim, vou embaixo, porque aí nos próximos eu levo os padres para ficar comigo, para desistir. Pelo menos depois ainda fui cumprimentar os jogadores. Se você me perguntar que jogador que eu bati foto, eu não sei, porque eu estava tão chapado. Porque era uma brisa. Falei, nossa, tá neblina aqui. Aquela fumaça que na hora que o Botafogo entra, não pense que é só fumaça preta e branca. Tem outras substâncias tóxicas ali que eu fico muito chapado. Então eu não vou mais. Mas vamos lá. Voltando à pergunta. Qual sofrimento? Ixalá! Exatamente. Parabéns, Haroldo, porque você também perdeu a sua. Estou falando sério. Sabe qual foi? Vocês ouviram a resposta dele? O sacrifício maior que Jesus teria, que cruz, Porto das Oliveiras, é ter que ele oferecer ao pai a sua mãe. Não é? O Senhor para mim, eu discordo do Senhor. Eu falei, tá, você já perdeu a sua mãe? Eu falei, não. Então, daqui a alguns anos o Senhor vem me procurar e me responder. Mas não existe para um filho dor maior, quando o filho é filho mesmo, né? Obviamente. Que ter de... Se tem a dor do pai que dá ao seu filho, imagine, as pessoas esquecem da dor de um filho que dá à sua mãe. E vocês se imaginem se o sacrifício redentor de Cristo fosse sacrificar a sua própria mãe. Doeria, né? Doeria mais que a cruz ou não doeria? Não, doeria. A gente esquece desses detalhes, né? Estou falando alguma heresia? Não, porque eu estou, hipoteticamente, fazendo um absurdo aqui. Mas não seria uma dor muito maior do que ele sofreu? É igual mãe. Quer machucar uma mãe, machuca o filho dela. Não é? Quer machucar um filho, machuca a mãe.
Eu nem digo pai, né? Porque a gente, infelizmente, né? A não ser que ele cria, né? E ele é mãe, mas uma mãe. E a gente acha assim, poderia ser pior para Jesus? Poderia. É que a gente esquece. Deus não é cruel como as pessoas pensam. Se ele realmente fosse cruel, ele daria a própria mãe em sacrifício. Então Deus não é cruel como muita gente fala que Deus é. Deus é misericórdia. E Deus não só não foi cruel com Nossa Senhora, porque ele não enganou Nossa Senhora, não. Ele disse para ela, lá pelo arcanjo Gabriel e depois pela profetisa Ana. E ela poderia muito bem ali, já naquela época, dizer, eu não quero. É Simeão e Ana, a profetisa. E ela poderia, a partir daquele momento, dizer, não quero, não. Mas ela aceita, por fé. Por quê? Porque aí eu falo eu, Padre João, acredito que Nossa Senhora já via nela um senso de maternidade muito mais profundo, não só de Jesus, mas de todos nós. Era para salvar a nós. Por isso ela tanto se manifesta no mundo nesses séculos todos. Porque ela abraçou de uma tal maneira a vontade de Deus. Obviamente, Nossa Senhora, gente, pelo amor de Deus, tá? Como dizia Padre Pio, São Pio, se não fosse a fé, diria que sois deusa. Obviamente, Nossa Senhora não é deusa, Nossa Senhora não faz parte da Santíssima Trindade. Mas ela tem um papel fundamental e importante para que a gente saiba e conheça e experimente esse Deus uno e trino. Eu vejo pouca gente falar da Trindade a partir do sim de Maria. Porque a gente tem que aprender a sair fora da caixinha, meu povo. A gente tem que aprender, sabe, a não entrar nesse clubinho fechado que é o quê? O nós contra eles. Temos que sair disso. Temos que sair da polarização. Temos que ousar ser a gente mesmo. Temos que ousar sermos o quê? Exóticos, ou melhor, desculpa, autênticos. A verdadeira minoria no mundo de hoje não é ser gay, não é ser negro, não é ser trans, não é... Aliás, brincadeira aquela lacração lá no Plaza, né? Brincadeira, né? Plaza. Plaza. Pô, vá. Brincadeira, aquilo é lacração pura, né? Todo o respeito que eu tenho ao artista, a liberdade do artista, vai procurar. Eu não posso expor, se eu não posso expor a minha convicção religiosa no Plaza, por que um artista pode expor a sua ideologia? Aí vai me dizer que isso não é militância do Plaza? Vai te catar, Plaza. Tiraram. Por quê? E quem tem medo, né? Já dizia o ditado. Desculpa. Por quê? Porque se eu não posso fazer uma exposição sobre artistas religiosos, porque fere a laicidade do Estado, exposições como essa fere a religiosidade da sociedade. Se o Estado é laico, e ele é laico, a sociedade não. E a sociedade sou eu e vocês. Então, se eu não posso fazer uma exposição, por exemplo, falando de... E olha que eu estou falando de igrejas no aspecto artístico, né? Por exemplo, se eu pego a Sagrada Família, a igreja lá de Barcelona, é Gaudí, né? Eu não posso fazer isso no Plaza, eu posso expor a minha ideologia de gênero?
a minha ideia artística. Em pleno século XXI, querer vir com esse papo, né? Isso tem um nome, se chama lacração. Isso é um desserviço à própria esquerda em si. Ela não acordou para isso ainda, espero que um dia acorde, né? Porque não é por falta de eu dizer isso para eles. E não é fazendo isso que vai enfiar na goela das pessoas as ideias ou ideologias que eles têm. Mas isso aí é um outro, não gosto de falar sobre isso, não. Mas fecho parênteses. Mas eu volto a dizer, nós precisamos sair da caixinha de vez em quando, sermos nós mesmos. A menor das minorias que existe na sociedade de hoje, sabe qual é? São das pessoas que ousam ser elas mesmas. E disso eu entendo muito bem. Porque quando não sabem me classificar, me taxam de quê? Padre João é o quê? Exótico. Adoro essa palavra, né? Exótico. Não é? É ou não é? Qual é a minha fama no seminário? Qual é a minha fama nessa arquidiocese? Hoje eles estão aqui vendendo chá, mas tinha época que eles nem podiam vir aqui, porque eu já fui uma doença contagiosa aqui nessa arquidiocese. Mas aí Deus vem e faz o quê? Muda. Eu simplesmente, nesses anos todos, ousei ser eu mesmo. Só que eles estão descobrindo que eu mesmo, graças a Deus, tenho base, tenho família. Mesmo não sendo a tradicional, mesmo não sendo a, como é que se diz? Oi? Convencional, a tradicional família brasileira. Mas eu ousei ser eu. Não quero ser bispo, não vou ser bispo. Me tatuei também para isso, porque eu sei que a igreja não está maluca. Porque eu não entrei nessa bagaça para fazer carreira. Eu sou um dos poucos que tenho a liberdade de falar isso. E Deus que me livre disso. Quando eu falo que eu tenho uma influência jesuítica muito grande em mim, eu tenho. Antigamente os jesuítas tinham voto, eles não podiam ser bispos, nem cardeais, nem papas. Tanto que o Francisco, nosso querido Papa, por quem eu estou rezando essa missa hoje, o primeiro jesuíta Papa da história. Porque na Constituição de Santo Inácio de Loyola não podia. São João Paulo II que praticamente quebra essa tradição. Mas eu queria falar, a Trindade, esse Deus, ele é criativo. Ele é exótico. Ele é autêntico. Por isso que as pessoas às vezes não captam. Porque para a gente captar isso, a gente precisa sair da caixa. Buscar exatamente, pedir ao Espírito Santo os seus 7 dons que nós vimos semana passada, para gerar em nós aqueles frutos que nos façam experimentar de maneira profunda esse Deus, que não é um Deus monocromático, monotemático. Um só Deus em 3 pessoas distintas, que maravilha, olha. Nem Deus é um motor imóvel de Aristóteles. É completamente diferente. Pensem nisso. Creio em Deus Pai,